Saudações, bem-vindos ao Príncipe do Ócio. Hoje eu pretendo apresentar aí para vocês um novo quadro aqui do canal, um quadro que eu espero aí levar adiante aí por bastante tempo, sempre trazendo alguma coisa nova. O nome do quadro é História Informal, né? Talvez muita gente aí não saiba, eu sou historiador, atuo como professor de história, né? E acho que muitas vezes o pessoal da área ele trata a história assim com muita formalidade, vamos dizer assim. E aí a minha proposta foi justamente apresentar a história de repente de um jeito diferente, assim, de um jeito mais divertido aí e que desperte nas pessoas assim a curiosidade, assim, a vontade de repente querer saber mais. E pretendo, né, com esse quadro, apresentar então a história de um jeito assim um pouquinho diferente, que fuja um pouquinho aquelas regras ou de repente aquele formato mais tradicional de se tratar a ciência, a história e de se apresentar os conhecimentos históricos. Então a minha ideia aí com o História Informal é fazer a coisa um pouco diferente, de um jeito aí que tu assista ao conteúdo, tome conhecimento de algumas informações, tire, é claro, as suas conclusões, né? Mas de um jeito assim que você desperte assim e comece a olhar a história, a ciência, a história com um maior carinho, né? E por que não até com um maior entusiasmo. Para esse primeiro vídeo aí do História Informal, eu optei aí por uma temática aí que eu acredito que todo mundo vai gostar, né? Eu vou começar então o nosso primeiro episódio do História Informal, vou começar com o dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de uma graninha, né? Até falando em dinheiro, né? Muitas pessoas, creio eu, gostariam de contar bastante dinheiro. Mas eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente, né? Eu vou fazer com que o dinheiro nos conte a história, né? A ideia é essa. Então, para o primeiro vídeo aí, eu separei uma das cédulas utilizadas aí no Brasil. Você que, assim como eu, nasceu ali no finalzinho da década de 70, né? Deve saber que o nosso país teve, olha, uma boa porção de moedas. Eu não estou falando das moedinhas, tá? Eu estou falando em sim de dinheiro, estou falando do dinheiro, né? Por exemplo, assim, só para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, desde que eu me conheço por gente, o pessoal gosta de dizer essas coisas, né? Eles sempre conviveram com o dólar. A moeda deles é o dólar, olha, creio eu que desde a independência, tá? Ao passo que no Brasil a gente teve aí uma boa porção. Tinha talvez eu cometa uma gafe agora, tá? Mas tinha o R$1000, a gente teve o cruzeiro, depois a gente teve cruzado novo, cruzeiro novo. E olha, desde 1994 nós estamos convivendo aí com a nossa moeda real, tá? E espero que a gente siga por todo sempre aí com essa moeda, porque normalmente as mudanças econômicas elas acabam trazendo transtorno para a população. Então, vamos começar aí o nosso História Informal. Mas um negócio que sempre me chamou a atenção, né? Por que alguns países do mundo, né, o Brasil é um deles, eles adotam a efígie da República para estampar as cédulas de dinheiro? Qual é a razão de ser disso? Para quem não sabe, a efígie da República é o rosto, aquele rosto. Parece uma estátua, assim, um recorte de uma escultura, né? É um rosto feminino, né, que estampa aí as notas de dinheiro, inclusive as nossas cédulas de real. Então, vamos ver que história está por trás da utilização da efígie da República. A primeira cédula que eu vou apresentar para vocês é a cédula de um cruzeiro. Essa cédula ela circulou de 15 de maio de 1970 a 30 de junho de 1984.
No anverso, a gente vê ali o número da nota, né, o valor de face da nota com maior destaque, bem como a efígie da República. Tá? O reverso da nota de um cruzeiro apresenta o edifício histórico situado na cidade do Rio de Janeiro, né, onde funcionava o Ministério da Fazenda. Atualmente, o prédio ele é ocupado pelo Banco Central. Segundo as pesquisas que eu fiz, né, a efígie da República ela tem as suas origens na obra, no quadro do pintor francês Eugène Delacroix, espero que eu não tenha pecado na pronúncia, a obra Guiando o Povo para a Liberdade, onde tem nós podemos visualizar na obra, né, já vou mostrar para vocês aí, uma mulher em meio à Revolução Francesa, empunhando ali, segurando a bandeira da França, e pela obra ali dá a entender que ela está tomando a frente assim do movimento, um ato assim bem heróico, né? Essa obra do Delacroix, por sinal, ela acabou se popularizando muito durante o liberalismo. Bom, e como eu falei em Revolução Francesa, não tem como a gente não voltar na história e falar sobre o Antigo Regime, que vai ser um dos grandes motivadores da eclosão da Revolução Francesa, né? Então, para quem não se lembra, o que era o Antigo Regime? Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa ela era organizada ali em três classes: o clero, a nobreza e as camadas populares, ou os camponeses, conforme a preferência de cada autor. Desses três grupos, dois gozavam de imensos privilégios, ao passo que um deles não tinha privilégio nenhum, praticamente só tinham obrigações. Nem preciso dizer qual grupo só tinha as obrigações. Sim, o grupo dos camponeses, né, as camadas populares, era o grupo que arcava com todas as responsabilidades, principalmente no que diz respeito aos impostos. Então, o peso da sociedade francesa do Antigo Regime, ele recaía imensamente sobre das camadas populares. Tá? Esse elemento, dentre muitos outros problemas vividos na sociedade francesa, isso daí vai acabar levando à Revolução Francesa. Mas isso possivelmente a gente vai abordar num segundo momento. Viu só onde essa nota de um cruzeiro nos levou, mas não terminamos. E o Brasil nessa história? Tenho que dar uma palhinha para vocês sobre o Brasil. E nós vamos justamente em 1970, que é o ano inicial aí da circulação dessa cédula, e vamos ver o que estava acontecendo no Brasil em 1970. O ano é 1970, nós estávamos vivendo ali o período da ditadura militar. Período esse aí marcado, dentre outras coisas, pelo famoso ato institucional número 5. Embora famoso, não é por algum motivo assim positivo, tá? Foi um dos atos mais duros implementados pela ditadura militar no Brasil. O ato institucional número 5 ele limitava ao extremo os direitos individuais do cidadão brasileiro. Além de limitar as liberdades individuais do cidadão brasileiro, o ato institucional número 5 ele dava poderes ao presidente da República de fechar as câmaras municipais, de fechar as assembleias estaduais e de fechar o próprio Congresso Nacional. Além de acabar com as liberdades individuais do cidadão brasileiro, o ato institucional número 5 ele permitia ao presidente da República que ele fechasse as câmaras municipais, as assembleias estaduais e o próprio Congresso Nacional, o que vai totalmente na contramão de um regime democrático, onde dentro dessas casas, né, a Câmara Municipal, as assembleias estaduais e o Congresso Nacional, tu tem os representantes do povo, aquela pessoa que tu escolheu para representar ou defender as tuas ideias, né, aquilo que tu entende como sendo o mais correto, o mais adequado e o melhor para a tua cidade, para o teu estado ou para o teu país. Fechando todos esses espaços públicos de discussão, de prática política, a gente entra no regime ditatorial.
Além dos efeitos do ato institucional número 5, os anos 70 no Brasil eles são marcados por um forte crescimento econômico do país. Tá? Isso daí seria espetacular se esse crescimento econômico ele não tivesse custado caro. Esse crescimento ele foi fruto, boa parte, de empréstimos que o governo brasileiro fez no mercado internacional, no âmbito internacional. O crédito era mais fácil, isso até os árabes promoverem a crise do petróleo. Aí sim, aí escangalhou tudo. Em maio de 1970, o governo militar brasileiro, por meio de um decreto, ele estabelece a censura prévia, ou seja, livros, revistas, jornais, peças de teatro e musicais que trouxessem algum tipo de crítica ao regime militar brasileiro seriam censurados, ou seja, seriam proibidos. Os livros não seriam publicados, o jornal de repente não poderia circular ou deveria ser omitida a crítica presente no artigo, enfim. Tá? Tudo isso blindar o regime, digamos, das opiniões contrárias àquilo que estava se passando no Brasil. Bom, ao mesmo tempo que o governo militar fazia uso da censura prévia para blindar o regime, ele se aproveitava dos bons resultados econômicos, né, e do sucesso brasileiro no campo esportivo, em especial as vitórias do então corredor ali de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, e da conquista do tricampeonato mundial de futebol 1970, Pelé, Carlos Alberto Torres, o Capita. Esses elementos aí, os resultados positivos obtidos no campo econômico e no campo do esporte, foram aproveitados nas ações de propaganda do regime militar brasileiro para mostrar que o projeto tinha dado certo, que o Brasil estava começando a decolar. Então, propagandas assim de cunho ufanista, Brasil, ame-o ou deixe-o, ninguém segura esse país, agora vai! Essa foi o que disse agora, tá? Propagandas desse tipo aí, exaltando o sucesso brasileiro, pelo menos o aparente sucesso brasileiro e o crescimento do país, eram cada vez mais utilizados aí para legitimar o regime em questão, né? E mostrar que o país agora dava sinais de que finalmente ia dar certo. Bom, pessoal, era isso então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês a história aí de um jeito um pouco mais descontraído, não tão formal, né? Tá aí o nome do quadro, por sinal. Se curtiu isso aí, deixa o teu dedão de qualidade aí, eu agradeço muito. Abraços e até o próximo.